Boa noite, pessoal. Sejam todas, todos bem-vindos aqui no canal às 8 horas, todo domingo, quando a gente realiza a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Aqui fazemos uma leitura compartilhada, comentada. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Que bom te ver por aqui. E depois da leitura, realizamos também uma meditação guiada no final do nosso encontro, para que cada um possa realmente refletir, pensar, internalizar o assunto que foi apresentado, né, no seu contexto, no seu momento. E eu gostaria muito, como sempre, de abrir a aula, o bate-papo, a leitura de hoje com uma oração que a gente sempre faz para abertura, para iniciar esse estudo, esse trabalho. Então convido vocês que quiserem a fechar os olhos, a trazerem as mãos ao coração, respirarem profunda e lentamente, levando a consciência, a atenção de vocês para o aqui e agora, para o mundo interno de vocês, para o coração, invocando: Anjo guardião que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada homem aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre o seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Sejam bem-vindos, Cláudio, querido. Olá, boa noite. Muito bom te ter por aqui também. E a gente continua a leitura para quem está seguindo, né, através do PDF, a leitura comigo aqui no canal. A gente está continuando a leitura da página 118 hoje, bem no finalzinho da página, do parágrafo 153, ainda parte do capítulo 4. Boa noite, Andréia, que coisa boa te ver, mulher. Muito bom, né, a gente poder se rever pelo menos aqui pela telinha. Muito bem, então espero que todas e todos já estejam, né, com o PDF aberto para leitura, ou se não, simplesmente prontos e prontas para acompanhar. O Papa, no capítulo, né, no parágrafo 153, ele começa a carta dizendo: nas cidades, a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes, que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os habitantes. Nelas circulam muitos carros utilizados por uma ou duas pessoas, pelo que o tráfego torna-se intenso, eleva-se o nível de poluição, consomem-se enormes quantidades de energia não renovável e torna-se necessário a construção de mais estradas e parques de estacionamento que prejudicam o tecido urbano. Muitos especialistas estão de acordo sobre a necessidade de dar prioridade ao transporte público. Olha só, gente, parece muito simples, muito na cara o que o Papa está trazendo aqui, mas no fundo, o que ele está propondo não tem só a ver com uma mudança de organização da cidade urbana, não tem só a ver com uma mudança de prioridade pública, tem muito a ver com uma mudança da nossa prioridade interna, tem a ver com o conceito da humildade e com aquele trabalho do qual ele já vem sempre decorrendo aqui na carta,
que tem muito a ver com sair da nossa zona de conforto. Saber que o conforto, né, se permitir todo o conforto que nos é possível, né, entre aspas possível, porque na verdade ele não é possível se a gente está considerando o bem-estar de todo o planeta, de todas as pessoas, de todos os seres, é a gente sair dessa zona de conforto, né, a gente não se permitir tudo e com humildade olhar para aquilo que é melhor para o coletivo. Então assim, eu vou abrir mão do meu carro, eu vou abrir mão do conforto de sair e voltar a hora que eu quiser, para esperar um ônibus, para esperar um metrô e assim apoiar a malha de transporte público dentro da cidade? Sim, eu vou, porque é a única fonte sustentável de se viver num número, numa quantidade de pessoas que hoje existem em muitas metrópoles. Todo o resto é estar vivendo dentro do egoísmo, mesmo que a gente não perceba, né? Mesmo que ele não seja intencional. Isso é uma ação egoísta, né? Fazer questão de ter o conforto, a prioridade, o bem, né? É conforto mesmo, né, gente? Não tem, acho que não tem nem outra palavra, né? Aquilo que as pessoas chamam de liberdade, na verdade não é liberdade. É essa questão do conforto que a gente sofre tanto para abrir mão, né, em prol do coletivo. Eu quero cuidar de mim, eu quero estar bem, eu quero me mover de forma livre, sem restrição de horário, né? Mas qual que é o custo dessa atitude? Qual que é o custo desse pensamento? Qual que é o custo dessas ações, né? A gente está vendo, na verdade, lá fora no mundo, né? Basta olhar para perceber. Mas vamos ver o que o Papa traz. E por favor, hein, gente, escrevam, comentem, tragam perguntas, discordem, para a gente poder realmente construir esse papo juntas e juntos. O Papa continua: mas é difícil que algumas medidas consideradas necessárias sejam pacificamente acolhidas pela sociedade sem uma melhoria substancial do referido transporte. Com certeza, né? Precisamos de investimento nessa área para que a gente realmente tenha uma malha funcionando. Sem uma melhoria substancial do referido transporte, que em muitas cidades comporta um tratamento indigno das pessoas devido à superlotação, ao desconforto e à reduzida frequência dos serviços e à insegurança. E aí a gente começa a dialogar de novo sobre as prioridades da nossa vida social, né? De um país como todo e não só das pessoas, né? Do privado, mas também da gestão pública. Com o que a gestão pública está preocupada? Com o que as grandes empresas estão preocupadas? É com o bem-estar da sociedade, das pessoas, ou é com o lucro, com reduzir custos, entre outras coisas que a gente não precisa nem mencionar aqui, né, gente? Então, que a gente possa fazer parte dessa cobrança, né? Se eu não faço parte da gestão pública da cidade, como eu posso me envolver, como eu posso me aproximar, como eu posso estar dentro de núcleos populares, né? Ou mesmo em gestões populares que se aproximam da gestão pública da cidade que foi eleita, para fazer isso ser realizado, para criar uma movimentação, para criar uma consciência de que não é tudo bem deixar as coisas, né, caindo aos pedaços. Eu fiquei maravilhada, né, com as movimentações de ontem, no sábado, dia 29 de maio, acho que esse dia vai ficar para a história, né, primeiro dia de grandes movimentações contra o atual governo, para dizer que basta, né, basta dessa indignidade, basta desse descaso, né, é muito lindo ver as pessoas saindo às ruas para realmente fazer mudar, fazer acontecer, se fazerem ouvidas. Mas não é somente nas manifestações, né? Aqui nos estudos a gente fala de como essa mudança social ela pode e deve e é possível que ela aconteça no nosso dia a dia, através de atos concretos também, né, gente? Então, que a gente possa aí trilhar sempre, né, ambos os rumos de forma que eles se complementem. Muito bem, então continuando, o Papa diz: o reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano
contrasta frequentemente com a vida caótica que tem de fazer as pessoas nas nossas cidades. Mas isso não deveria levar a esquecer o estado de abandono e desleixo que sofrem também alguns habitantes das áreas rurais, onde não chegam os serviços essenciais e há trabalhadores reduzidos a situações de escravidão, sem direitos nem expectativas de uma vida mais dignificante. Então aqui realmente, se a gente for olhar Brasil afora, né, a realidade da maior parte do nosso país ainda. Boa noite, Luzia querida, seja bem-vinda. Na maior parte da realidade do Brasil, a gente tem áreas rurais com acesso muito ruim aos centros urbanos. Muitas vezes nenhum ônibus chega a esses locais, ou se chega, os ônibus estão em estado deplorável. O saneamento básico não é feito até essas comunidades, a água não é levada até as comunidades, a eletricidade não é levada até as comunidades, né? E muitas vezes, como o Papa aqui traz, essas pessoas acabam, por necessidade, só tendo a opção de aceitar trabalhos que nem trabalhos são, que são realmente regimes de escravidão, muitas vezes em fazendas, em monoculturas, em grandes polos, né, de produção agrícola, entre outras coisas, como por exemplo dentro de mineradoras, dentro de indústrias madeireiras, extrativistas, né? Isso ainda infelizmente é muito comum. Então que a gente possa, como ele pede, não só olhar para a área urbana, mas olhar para as áreas vizinhas, olhar para quem está distante da gente e que é a grande maioria, né, dos irmãos e irmãs que vivem aqui conosco, no nosso país. E aí a gente precisa sempre também relembrar, para mim é essencial, né, as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, todas essas que são parte, né, do nosso país. São irmãos e irmãs que ficam muitas vezes no esquecimento, né, das pessoas que vivem nos centros urbanos. Deus abençoe você também, viu, Luzia? Um grande abraço, eu tô com muita saudade. Essa semana a gente se fala com certeza, tá bom? Tenho novidades para você e quero ouvir as suas também. Continuando. A ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante, a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. Boa noite, Silvana. Ai, gente, que grupo tão lindo aqui hoje à noite. Vocês me deixam com o coração assim expandindo. Muito bem. Quando ele fala, né, o ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza, a gente relembra o que o Papa trouxe bem no comecinho da carta, né, onde ele relembra a gente de que nós somos parte intrínseca da natureza, né, do reino natural como um todo. Então, quando a gente fala de dignidade, né, e a gente fala da relação necessária da vida do ser humano com a lei moral, é a lei moral que está dentro da própria natureza. Então, quando a gente olha lá fora, um pássaro, uma flor, os animais dos oceanos, não tem ninguém passando necessidade, a não ser hoje em dia pelas desgraças que o próprio ser humano causou, né, que tem destruído partes de ecossistemas e deixado também animais, outros seres sem comida, sem abrigo, né? Isso é causado pela desestabilidade do próprio ser humano. Mas se não fosse isso, estaríamos vivendo dentro de um sistema de abundância, de coletividade, de reciprocidade, né? Onde cada ser cumpre o seu papel em humildade e respeito uns pelos outros. Mas vamos ver aí o que mais que o Papa traz. Ele diz: Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem, eu diria aqui do ser humano, né?
porque também o homem, o ser humano, possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece. Aí vem a questão da humildade, olha só, gente, né? Temos sim limites, temos sim que considerar, não diria regras, né? Mas limites mesmo, que sem eles a vida de todos nós se desequilibra. O Papa complementa: nesta linha é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com outros seres vivos. Boa noite, Dani, querida, entrando aí com a página do Chessa. Muito bom ter você passando por aqui, querida prima. Então o Papa continua, né? Em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. Né? A matéria nos põe em relação uns com os outros o tempo todo. A aceitação do próprio corpo como dom de Deus, da criação, né? Dessa magia dentro da natureza, como é que vocês queiram chamar, né? Religiosos ou ateus, é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai e casa comum. Olha só, gente, a aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e casa comum. Então, como eu disse, independente de sermos religiosos, não religiosos, ateus, não ateus, olhar para o ser humano, olhar para o mundo, olhar para a natureza, olhar para todos os seres, a gente se toca, a gente sente dentro da gente que isso é algo incrível, né? A vida é algo incrível. O corpo, como a gente se desenvolveu, como os organismos se desenvolveram através de milhões de anos de história, é algo incrível, né? E essa coisa de algo incrível nos leva a respeitar, a honrar cada ser quando a gente leva essa consciência para o mundo. Quando a gente olha para o mundo com essa consciência de, poxa, cada um desses organismos, desses seres vivos que hoje habitam a Terra, vieram trilhando uma evolução de milhões de anos até chegar aqui, hoje, aqui e agora, né? Então, assim, como que a gente poderia não cuidar, não honrar de toda essa riqueza que é a nossa casa comum, né? O conjunto de todos os seres, o planeta Terra como um todo é a nossa casa comum, que existe aí há bilhões de anos, e aí nos encontramos nós, seres humanos, praticamente causando mudanças dentro do planeta Terra, destruição dentro do planeta Terra, que nem mesmo milhões de anos causaram, né? E o ser humano está causando isso no espaço-tempo de 200 anos, né? Desde a industrialização para cá. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Do nosso papel dentro desse sistema como um todo. Continuando. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes sutil, de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Aqui o Papa, gente, ao meu ver, ele está falando do se perceber, do se sentir, do ter consciência da própria vida, do nosso próprio estado físico, emocional, mental. A gente se desconectou tanto das coisas, né? A gente se desconectou tanto da natureza que nem mais o nosso próprio corpo a gente sente. Se a gente muitas vezes não tem a percepção de que o meu corpo está saudável, eu estou bem ou eu estou mal, na verdade. A gente se acostumou tanto a estar mal, né? A comer comida envenenada com agrotóxico, a gente nem mais tem a percepção física mesmo do que seria se alimentar de alimentos orgânicos, né, produzidos no quintal da sua casa, sem veneno, sem agrotóxico, sem química. A gente não sabe mais o que é isso, porque já nascemos dentro de um sistema que injeta
coisas, situações que não são saudáveis na gente no dia a dia. Isso também está representado a nível emocional e mental, né? Quanto estresse a nossa sociedade causa. E a gente acha que isso é normal, que é parte do dia a dia. Só que não. Quanto informação, quanto né, um amontoado de coisas a gente recebe no dia a dia, para os quais a gente pensa, nossa, mas isso não gera nenhum pensamento positivo, isso não gera nenhuma reflexão positiva. A gente poderia chamar até de lixo, né? Muito do entretenimento que se tem hoje, por exemplo, na televisão, no rádio. Para que isso está contribuindo? Né? Está contribuindo para me distrair, mas que distração é essa? Será que ela realmente me faz bem? Né? E se eu não sou capaz de sentir o meu próprio corpo, se eu não sou capaz de saber se eu estou realmente bem, em harmonia, como é que eu vou sentir a natureza? Como é que eu vou sentir se eu estou em harmonia com os outros seres? Não vou, porque eu estou em desarmonia, né? Então, o primeiro passo para a gente cuidar da Terra como um todo é a gente se cuidar, é a gente se sentir, a gente se perceber, né? Mas vamos lá, o Papa diz... também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, eu diria em ambos, né? Porque ambas essas forças estão presentes, tanto no homem quanto na mulher, e quando a gente não as reconhece, a gente entra também em desequilíbrio, né? Homens que não reconhecem a sua feminilidade são muitas vezes extremamente agressivos, por exemplo. Mulheres que não reconhecem a sua masculinidade são muitas vezes, por exemplo, vou dizer até indecisas, né? Falta uma força, porque o feminino e o masculino, gente, eles não têm a ver com homem e mulher. São apenas traduções de energias, de forças diferentes dentro da gente, né? Uma energia que acolhe, que vem mais do sentimento, do sentir, do perceber, do amar, né, do compartilhar, e a outra que vem mais da ação, do fazer, do movimentar, do transformar, do colocar em movimento. São desses dois polos que estamos falando, né? Então, que a gente possa tirar esse preconceito das nossas cabeças. Nossa, mas um homem prestando atenção na sua feminilidade, uma mulher prestando atenção na sua masculinidade. A gente está falando aqui de energias, a gente não está nem falando de feminino e masculino, né? E ambas essas energias são muito importantes para todos nós, né? Então, que elas possam estar sempre presentes dentro da gente e que nenhum homem tenha receio de sentir mais e que nenhuma mulher tenha receio de fazer mais, né? Tô bem simplificando, né, gente? Mas é por aí. Bom, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro, que é diferente. Isso é muito importante também, né? Quanto mais a gente percebe da gente e também do que a gente não tem, mais a gente vai conseguir perceber do outro. Assim aumenta a nossa empatia e aumenta o nosso amor, né? Assim é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Ele já falou de tudo isso, né, gente? O Papa já falou de tudo isso, da gente relembrar todas as vezes que somos complementares. Não estamos aqui para competir, a gente está aqui para se complementar. É para isso que toda a natureza foi feita e o ser humano é parte dela, então fomos feitos e feitas para isso também, para compartilhar, não para competir, né? Então que a gente possa realmente não ver problemas nos outros, né? Mas sim maneiras de vivenciar a vida, de se expressar com qualidades, né? Que são realmente complementares. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Que especial ver vocês aqui no canal para os estudos. O Papa continua dizendo: portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual
porque já não sabe confrontar-se com ela. E aí ele entra também nessa questão, né? A gente fala tanto hoje de feminismo e muita gente entende feminismo como as mulheres contra os homens e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O feminismo, na verdade, ele valoriza a mulher para poder valorizar o homem também. Ele está falando num patamar de igualdade, né? De estar, de caminhar lado a lado. Então, que nem o homem possa ser melhor ou a mulher possa ser melhor, mas que possamos caminhar lado a lado, nos complementando, né? Nas diferentes expressões que nós temos também entre homem e mulher, né? Que todos os gêneros possam ser recebidos, acolhidos para criar, né, essa paleta maravilhosa que é a vida, quando a gente recebe, acolhe e valoriza toda a diversidade que ela traz consigo, né? Muito bem, gente. A gente terminou o capítulo 3, né? Esse subcapítulo 3. A gente vai continuar semana que vem no subcapítulo 4, que se chama O Princípio do Bem Comum. Vai ser lindíssima a leitura, né? A gente já está aqui praticamente na metade do nosso encontro, então eu vou sugerir da gente parar por aqui hoje, 3 minutinhos mais cedo, né, do que o normal, para ir para a meditação. E assim, semana que vem a gente começa esse subcapítulo 4 do zero, né, para falar do que é o princípio do bem comum. Vai ser lindo demais, né? Aqui a gente começa a realmente vislumbrar o que a gente pode construir, né? Como que a gente pode vir a viver, né? Como a gente pode viver em sociedade de uma forma diferenciada, que não aquela que a gente está acostumado, né? Dentro do sistema no qual a gente nasceu. Mas é isso aí. Convido agora todo mundo que está online aqui comigo para a meditação guiada de hoje. A gente pode fechar os olhos desde já, né? Eu vou estar parcialmente de olhos fechados, parcialmente de olhos abertos com vocês, para não perder também aqui o nosso horário, né? Para poder controlar o tempo. Mas vocês já podem fechar os olhos, ficar bem à vontade. A meditação guiada vocês podem fazer sentados, sentadas, deitados ou deitadas. O importante é que a coluna fique ereta, né? Também seguindo aqui a nuca, a cabeça, que ela siga a mesma linha da espinha dorsal de vocês. Os braços podem descansar ao lado do corpo, as mãos podem ficar voltadas para cima ou para baixo, descansando nas coxas ou no próprio colo. E eu convido vocês a ir levando o foco de vocês lá para dentro, lá para a respiração, para o coração, para os batimentos cardíacos, inspirando e expirando no seu ritmo normal de respiração. Vá levando o seu foco lá para dentro. Vá percebendo o seu eu, aqui e agora, inspirando, expirando, relaxando mais e mais o seu corpo, soltando os ombros, soltando todos os músculos da sua face, relaxando, mantendo o foco e a atenção dentro do seu eu, começando a perceber o seu eu do lado de dentro, como se apagando todo o lado de fora. Inspirando e expirando no seu ritmo. Inspirando e expirando e se observando.
se sentindo. Inspire, expire e fale consigo mesmo, só que sem palavras. Escute a si mesma, mas sem palavras. Inspire, expire e apenas sinta. Sinta o seu corpo, as sensações físicas, calor, frio, peso, leveza, tensão, relaxamento. Sinta o seu corpo. Tome esse momento para se perceber. Inspirando, expirando, se percebendo. Perceba também os seus sentimentos, as sensações emocionais que você tem agora. Inspire, expire e perceba o que você sente agora. Inspire, expire e lembre também do que você sentiu durante o dia, durante todo o dia de hoje. Que sentimentos você sentiu? Inspire, expire, percebendo o que você está sentindo. Que sentimento está com você agora? O que esse sentimento faz com o seu corpo?
como o seu corpo fica quando você se sente assim. Inspire, expire e preste atenção agora nos seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você está tendo? São pensamentos positivos ou negativos? São pensamentos que te fazem bem ou mal? Que fazem bem só para você ou também para todas as outras pessoas? Ou para todos os outros seres? Inspire, expire e perceba como o seu corpo reage a esses pensamentos. O que esses pensamentos causam no seu corpo. Como esses pensamentos te deixam emocionalmente. Inspire, expire e lembre de alguns pensamentos que você teve durante o dia. Tentando perceber se eles te fizeram bem ou mal. Como que os pensamentos do seu dia te deixaram? Inspire, expire.
profunda e lentamente, tendo consciência agora de como você passou o dia e do que o seu dia causou em você, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Inspire, expire, profunda e lentamente, e pense agora na palavra dignidade. Pense na palavra dignidade. Dignidade. Inspire, expire e se pergunte lá dentro do seu eu, como que ficam os pensamentos de uma pessoa que vive com dignidade? Ela carrega preocupações ou tem uma vida tranquila? Como fica a mente de uma pessoa que vive com dignidade? Inspire, expire e perceba, através da consciência da sua mente, dos seus pensamentos, se você vive em dignidade, com dignidade. Inspire e expire e pense agora em como ficam as emoções de uma pessoa que vive com dignidade. Ela sente felicidade, alegria, tranquilidade. O que uma pessoa que vive com dignidade sente? Inspire, expire e perceba se você está vivendo em dignidade, olhando para as suas emoções.
Inspire, expire. E agora pense como é o corpo físico, o estado físico, corporal de uma pessoa que vive com dignidade. Ela tem um corpo saudável ou doente? Tem problemas corporais ou não? Problemas de saúde ou saúde? Seu corpo se sente vital, energizado, forte ou fraco e desestimulado? Como se sente o corpo de uma pessoa que vive com dignidade? Inspire, expire e se pergunte: se você está vivendo com dignidade quando você olha e percebe o seu corpo a nível físico. Quando você percebe a sua saúde, a sua vitalidade, se pergunte se você vive com dignidade. Se pergunte se a sua vida está em harmonia, em paz, se você vive dia a dia em tranquilidade. Inspire, expire e pense mais uma vez no que é viver com dignidade. Lembre da vida ao seu redor, da natureza, dos espaços ao seu redor. E tente sentir da mesma maneira, olhando para o espaço físico, para o espaço dos sentimentos, para o espaço dos pensamentos ao seu redor. As pessoas vivem com dignidade nesses espaços? Inspire, expire e se pergunte dentro de você o que falta no nosso dia a dia para que todas as pessoas vivam
com dignidade. O que falta no nosso dia a dia para que todas as pessoas vivam com dignidade. Inspire, expire e se pergunte: o que eu posso fazer no meu dia a dia para que outras pessoas vivam com dignidade, para que todos nós vivamos com dignidade, para que eu e o outro vivamos com dignidade. O que é que eu posso fazer para que todos nós vivamos com dignidade? Inspire, expire, profunda e lentamente, levando agora o seu pensamento, a sua percepção para o mundo natural, da natureza, de todos os seres que não humanos. Visualize todo este reino na sua mente. Inspire, expire e se pergunte se a natureza e seus seres, o ser humano incluso dentro dela, se a natureza está vivendo com dignidade. Se os seres deste planeta estão vivendo com dignidade. Inspire, expire, profunda e lentamente, se perguntando o que falta, o que eu posso fazer para que a natureza viva o seu dia a dia com dignidade, para que todos os seres da natureza vivam todos os dias com dignidade. Como eu posso honrar toda a Terra, todo o planeta, todos os continentes, países, estados, cidades, campos, florestas, bairros, comunidades, ruas, casas,
árvores, rochas, a mim mesmo, a mim mesma, a todos os seres, para que todos nós vivamos com dignidade. Como eu posso desejar e agir com dignidade para que todos nós vivamos em dignidade. Eu, você e toda a natureza. Inspire, expire, profunda e lentamente. Trazendo mais uma vez toda a atenção para dentro de você, para o seu coração. Mantendo os olhos fechados e sentindo as palavras desta oração. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira da minha consciência a minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino e permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Lentamente vão voltando ao aqui e agora, abrindo os olhos, movendo as mãos, os pés, o corpo. Eu agradeço a presença de cada um, de cada uma nos estudos, para fazermos conjuntamente essas reflexões e individualmente também, do contexto que cada um está vivendo. Que o final de domingo de vocês seja iluminado, gente. Que a semana seja linda. Um beijo, um abraço e até domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal. Tchau, tchau. Boa noite. Até domingo que vem.